Olá, eu sou a Ângela Moraes, eu pertenço à EFOS, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas em Ciências Humanas e Sociais. E nós estamos produzindo esse vídeo junto com o MEP, que é o Movimento Espírita Progressista. A pergunta que nos move hoje é a seguinte: qual que é a natureza do saber espírita? Para isso, a gente vai utilizar um autor, analista do discurso francês, Patrick Charrodot. Ele traz algumas categorias de análise para a gente tentar entender de que forma o Espiritismo propõe seu conhecimento sobre a realidade das coisas, sobre a realidade espiritual. Muito bem, para isso nós precisamos iniciar uma discussão aqui dizendo o seguinte: toda construção de conhecimento, todo olhar que nós temos em direção à realidade, obedece aí a alguns óculos, algumas lentes, vamos dizer assim, que nos trazem instrumentos de interpretação dessa realidade. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, religiosa, eu vou utilizar chaves de interpretação da minha religião para descrever algo, para descrever, interpretar, explicar ou criticar uma determinada realidade. Se eu sou uma filósofa, né, ou um cientista, eu vou utilizar, né, as chaves de interpretação dessas duas áreas de conhecimento para poder também descrever, explicar ou criticar um determinado tipo de fenômeno que eu vejo. A filosofia, por exemplo, vai trazer a lógica, vai trazer a racionalidade, vai trazer um rigor analítico para a gente entender determinadas coisas, e a ciência vai buscar mais bases empíricas, né? Ou seja, ela vai tentar buscar evidências para a elaboração de uma determinada verdade. Muito bem, então o Espiritismo, ele basicamente trabalha com dois tipos de saberes. Segundo esse autor que nós estamos utilizando, são os saberes de conhecimento e saberes de crenças. Muito bem, o Espiritismo ele começa, né, Kardec ali nas investigações dos fenômenos espíritas, ele começa utilizando um tipo de saber que a gente denomina de saber de conhecimento. Então ele vai trazer uma explicação racionalizada, vai utilizar o método de observação, vai fazer uma descrição sistemática ali das mesas girantes, né, das comunicações mediúnicas, para tornar esse fenômeno mediúnico um pouco mais inteligível do ponto de vista da ciência. E a sua base, então, né, de produção desse conhecimento inicial, ela é bastante existencial, né? Ela vai adotar aí também um método científico válido naquele momento, no século XIX, utilizando aí os instrumentos disponíveis para poder interpretar aqueles fenômenos espíritas que estávamos ali lidando, né, na França ali do século XIX. E aí Kardec também, ele traz, né, ele extrai dessa interlocução que ele tem com os espíritos alguns fundamentos éticos, e aí é que ele se aproxima, né, do aspecto mais filosófico, vamos dizer assim, do espiritismo. E aí a gente vai ver muita influência de Platão e dos filósofos iluministas, né, que são essas lentes utilizadas por Kardec para dar sentido àquelas comunicações e construir depois um corpo doutrinário. Mas existe também, dentro do espiritismo, aquilo que a gente chama de saberes de crença. Esses saberes de crença, eles não são baseados assim em evidências, em dados coletados em larga escala, né, ou analisados com profundidade e exaustão analítica, né, para se chegar à conclusão sobre qualquer tema. Esse tipo de saber, ele traz mais assim percepções muito pessoais, excessivamente subjetivas sobre o mundo, julgamentos muito simplistas e estereotipados da realidade. Então, na literatura espírita, que descreve, por exemplo, o mundo espiritual, qual que é o tipo de saber que prevalece? É o saber de crença, né? Por quê? Porque o médium que vê ou que ouve alguma coisa, ele não tem muitos instrumentos precisos para coletar os dados sobre essa realidade. Além do que ele mesmo participa, né, desse processo mediúnico intensamente.
Então, esse espírito também que está ali se comunicando, ele não apresenta os percursos metodológicos, né? A forma como ele chegou a determinada conclusão sobre algo, utilizando um método científico. Então, ele descreve mais alguma coisa a partir da própria opinião dele ou da própria experiência pessoal dele. E aí a gente tem, né, nesse tipo de literatura, o que esse autor, né, o Charrodot, fala de efeito de verdade e não valor de verdade científica. E é efeito de verdade porque ele parece ser verdadeiro. Parece ser verdadeiro por algumas condições, né? Porque a gente acha que espíritos não mentem, né? A gente entende que o médium tem uma moral ilibada e, portanto, é bastante confiável o que ele diz. Mas a verdade é que muitas dessas descrições, elas são parte, né, de um imaginário e de uma cultura que a gente vive, em que às vezes a gente acredita muito em céu, inferno, punições, né? O desejo também de uma sociedade perfeita, e isso, né, nessas impressões muito pessoais, descritivas, elas vão sendo colocadas como verdades generalizadas, né? E isso não está de acordo com aquilo que a gente chama de uma abordagem mais progressista do espiritismo. Porque uma abordagem progressista do espiritismo defende uma retomada da ciência e uma retomada de uma filosofia mais rigorosa dentro do nosso movimento, para que esse saber de conhecimento ele prevaleça sobre o saber de crença. Então, para isso, nós precisamos de mais investigação, precisamos de adotar métodos de pesquisa válidos hoje em dia, devemos dar atenção às variáveis culturais, né, da descrição desses fenômenos mediúnicos, não generalizá-los, e também termos uma postura menos dogmática dentro do espiritismo, porque a verdade, ela é sempre provisória do ponto de vista científico, pois ela depende dos instrumentos que nós temos de acesso a essa realidade espiritual, e esses instrumentos estão diretamente relacionados a um contexto histórico, a um momento histórico que a gente vive. Muito obrigada e até a próxima.